ministrar uma palavra adicional em relação àquelas os 7 mistérios do reino dos céus que nós ministramos. Os irmãos sabem que na semana passada nós demos por encerrada aquela série, mas hoje queremos ministrar ainda mais uma mensagem em razão de um aspecto que eu mencionei aqui, mas que não foi tratado, que é acerca do julgamento das nações, não é? Nós falamos aqui claramente aos irmãos que as nações, elas serão julgadas em 2 momentos. Primeiramente no trono de glória, que é antes do milênio, que são aquelas pessoas que fazem parte das nações que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Entretanto, aquelas pessoas que faziam parte das nações, que por ocasião da segunda vinda de Cristo estarão mortas, serão julgadas somente depois do milênio, por ocasião do juízo final chamado o juízo do grande trono branco. Está aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Quero que você abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta leitura. Capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, essas palavras aqui, eu me recordo quando eu era criança. E eu era criança, hoje eu tenho 40 anos de idade, eu não entendi qual foi o sorriso seu. Tem muitos anos, né? Eu me recordo quando eu era criança, eu fazia parte da Igreja das Assembleias de Deus. Ah, tá, você lembrou, né? Então tá bom. Fazia parte da Igreja das Assembleias de Deus, e eu me lembro que foi feita lá uma peça, não foi bem uma peça, foi um jogral, né? Um jogral que eles fizeram no final de ano, sobre o Apocalipse. Então foi um jogral muito bonito, porque foi um jogral encenado, né? Tinha mais ou menos talvez umas 30 a 50 pessoas, eu não tenho como precisar neste momento. Eu sei que todos vestiram-se de branco, como se fossem anjos, né? E com palmas nas mãos. E aí o Apocalipse foi colocado quase que na sua totalidade, as ideias, né? E aí eles entravam declarando e declamando o Apocalipse. E coube a irmã Júlia, a minha mãe, que fez parte desse jogral, essa porção de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o trono branco. E eu então me lembro, eu tenho de cor, eu recito também, porque minha mãe ficava treinando em casa: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Aí ia falando. Então, é uma porção muito linda da Escritura, que marcou a minha experiência na infância, entretanto marcou negativamente. Por que negativamente? Porque, primeiro, que o Apocalipse, quando recitado e não explicado, ele impõe um certo medo nas pessoas. Vê-se geralmente o Apocalipse como não um livro de revelação da vitória do Cordeiro e de sua igreja, mas um livro de assombração. As pessoas têm medo do livro do Apocalipse em razão das figuras, dos nomes, né? E dos símbolos aqui utilizados. E essa porção, então, fala sobre o juízo final. Então, quando fala de juízo final, todo mundo se espanta. E, sobretudo, porque nesse texto faz referência à segunda morte, que é o lago de fogo. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então, gera-se um certo temor.
Então, em razão dessa peça, desse teatro, ou desse jogral que foi feito na minha infância, onde eu congregava, esse texto me marcou negativamente. Até que com os anos, eu fui crescendo e fui estudando a Escritura. E hoje, esse texto não chega ao meu coração, mas com nenhum receio. Pelo contrário, ele chega a mim como sendo um texto de grande esperança. E um texto não somente de esperança, mas um texto que, sobretudo, revela o caráter justo de Deus. Esse texto, então, revela o caráter amoroso de Deus, o caráter bondoso de Deus, o caráter de um Deus que não é o Deus dos evangélicos, que não é o Deus dos cristãos. Ah, pastor, se não é o Deus dos cristãos, assim está ficando muito complicada essa sua mensagem, porque cada dia parece que você vai relaxando mais e vai estendendo mais para incluir mais pessoas. Primeiro eram os evangélicos, agora eram os cristãos, agora não é mais os cristãos, agora é porque nós temos sempre um sentimento muito egoísta que se funda e se fundamenta e se firma, na verdade, numa presunção que está latente no nosso coração. Mesmo pregando que a salvação de Deus é uma salvação gratuita, é uma salvação eterna, é a salvação pela graça, que não é pelas obras, lá no fundo existe um germe de antropocentrismo que pulsa latentemente e inconscientemente, como aquele que diz o seguinte: tudo bem que Deus salve a quem Ele quiser, mas não a todo mundo, né? Isso porque lá no fundo nós sempre pensamos que nós temos algum merecimento porque fazemos alguma coisa. Ou seja, no momento que o homem chegar à plena convicção cabal de que a salvação ela é completamente pela graça, e isso não depende absolutamente do homem em nenhum aspecto, quando você de fato se sentir totalmente inútil no que diz respeito à salvação, tá bom? Não vai dizer, eu sou inútil, não presto para nada. Não é isso. É no que diz respeito à salvação, sabendo que você nada pode fazer, nem para começar a salvação e nem para terminar. Sim, nós participamos do processo de salvação. Isso nós vamos falar no terceiro grupo de 7 daquela trilogia, que serão as 7 cartas do Apocalipse. Mas no que tange ao start da salvação, que é a regeneração, tanto quanto a glorificação final, nós nada podemos fazer, porque a salvação pertence a Deus. Então, quando o homem, o ser humano, chega a essa convicção tão clara, tão transparente, cristalina no seu coração, ele perde toda arrogância, e ele não se considera mais salvo do que os outros, e ele não se importará, pelo contrário, de que Deus salve o mais vil pecador. Porque a primeira coisa que vem no coração do ser humano é assim: tá bom, então se Deus salvar aquele indivíduo lá, daquela situação, então de que valeu o meu esforço? Vem essa pergunta, não vem ou não vem? Vem ou não vem? De que valeu eu deixar o mundo? Quando você fala de que valeu, você está pesando as suas obras em relação ao outro, que não tem obra positiva alguma, e se tem algumas obras são negativas. Então logo você volta para o ambiente de salvação por obras. Isso tem que ser perdido, amados, de maneira que quando nós adquirirmos essa plena consciência de que a salvação é de Deus, e a salvação é fruto da graça, do amor e da misericórdia divina, aí nós vamos não somente amar todos os homens como pecadores, tanto quanto nós, como o nosso serviço a Deus, a nossa devoção e a nossa adoração também vão mudar. Amém, queridos? Bem, mas a grande questão, e a grande pergunta é: pastor, eu queria compreender melhor essa questão, como Deus pode alcançar mesmo aqueles que não são cristãos? Como é que Deus pode transferir para a eternidade alguém que não passou pelo novo nascimento, no sentido de receber a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida? E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Jesus é o homem histórico, perfeito? Jesus é o homem histórico. Em que sentido? Deus, dá lá em João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando fala que a palavra era Deus,
Essa palavra não é Jesus Cristo ou não é? Agora, essa palavra é eterna ou é temporal? Essa palavra, ela transcende um tempo ou ela está fixa dentro de 1000 anos ou 2000 anos de história? Transcende. Então entenda, o Cristo de Deus, ele é maior do que o homem histórico Jesus. Eu não estou dividindo em duas partes. Eu quero dizer que antes de Jesus Cristo, ou melhor, antes de o Verbo se encarnar, ele já era. A salvação de Deus não está presa num aspecto histórico da encarnação do Verbo. Esse é o grande problema que a maioria dos cristãos não consegue compreender. Porque imagine só, se só há salvação, atenção, mediante o ouvir o Evangelho acerca de Jesus Cristo e crer na sua morte, na sua ressurreição, isso significa afirmar que a salvação, ela se restringe a um período de 2000 anos. Porque a partir de quando que essa mensagem deste modo começou a ser pregada? A partir de quando que o Evangelho foi levado a todo mundo? Vocês não sabem? Jesus não disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho? Não foi quando ele falou para os apóstolos? A partir daí os apóstolos não vão às nações? E chega lá e anuncia que o Messias veio, que morreu e foi crucificado, e é a morte redentora, e ele ressuscitou. Não é isso? E antes disso? E antes disso? Não, pastor, antes disso, tinha lá já os sacrifícios, né? Olha, mas aqueles sacrifícios também estavam presos na cultura hebraica. Era algo dos judeus. Tanto é verdade que os judeus chegaram a um ponto de terem uma profunda soberba e arrogância, achando que Deus, o Deus Criador, era o Deus exclusivo deles. E aí há um texto da Bíblia que eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. E aqui é um texto maravilhoso, que nos ajudará a compreender essa verdade. Eu peço sua atenção, porque esse é um tema extremamente complexo. E você precisa compreender isso, para que você passe a amar muito mais a Deus, a partir da compreensão do seu propósito eterno, do modo como Ele trabalha. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha Paulo dizendo, eu peço à igreja que use a prática. Ele exorta a igreja para que a igreja tenha como prática. Prática significa aquilo que você pratica, né? Grande explicação, não? Prática é aquilo que você coloca em prática, né? E o que o apóstolo quer que nós façamos? Que nós possamos ter a prática de súplicas. Quem sabe o que é súplica aqui? O que é súplica? O que é súplica? Uma oração em que você derrama o seu coração. Amém? Orações, intercessões, ações de graça em favor de quantos homens? De todos os homens. E aqui o apóstolo Paulo está abrindo o leque, dizendo assim, olha, parem de olhar para vocês como sendo um grupo exclusivo de pessoas. Ore por todos os homens. Aí ele diz ainda mais no versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto o quê? Isto o quê? A prática de orações e de súplicas a favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Quando ele coloca nosso Salvador, então veja que a ênfase que ele quer trabalhar aqui é a salvação. Ele poderia colocar, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, não poderia? De Deus, o nosso advogado, não poderia? De Deus, o nosso protetor, o nosso pastor. Mas não, o Deus, o nosso Salvador. Quando ele coloca Salvador, ele está escolhendo aqui essa palavra porque ele quer enfatizar o assunto salvação. Por isso ele diz no versículo 4, o qual deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Entenda que esse todos os homens aqui não é a totalidade numérica, mas quer dizer que Deus não quer salvar apenas um grupo específico de pessoas, como aqui no caso, referindo-se aos judeus. Porque os judeus ainda tinham lá no fundo a presunção de que eles, enquanto judeus, fossem o povo escolhido de Deus. Aí diz no versículo 5, porquanto, falando da salvação, porquanto há um só Deus. Quantos deuses há? Verdadeiro. Quantos? Um só Deus. E isso aqui começa a quebrar um certo conceito que, embora verdadeiro, tornou-se falso pela má compreensão do que ele significava. A expressão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, encontra-se no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando Moisés falou assim, quem é o Senhor? Não, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então ali eu fiz uma identificação do Deus eterno com Abraão, Isaque e Jacó, com o Deus da aliança com o povo de Israel. Entretanto, aqui diz que Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quando diz um só Deus, quem é esse Deus? É o Deus dos judeus? Dos hebreus? É o Deus do cristianismo? É o Deus dos protestantes? É o Deus dos evangélicos? É o nosso Deus aqui? Não, só há um Deus. Não existe um Deus para cada grupo de pessoas. O único Deus criador é o Deus de toda a humanidade. Ainda que os homens não o reconheçam como tal, mas só há um Deus. Então não queira tornar exclusivo esse seu Deus. Não, isso aqui é o nosso Deus. Se você não vier para cá, você estará perdido. Cuidado, porque só há um Deus. E aí ele continua dizendo, e um só mediador. Só tem um Deus e só tem um que faz mediação entre Deus e quem? E os cristãos. Olha o texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os cristãos. Não? Entre Deus e os homens. Esse mediador, esse redentor, que é o Cristo de Deus, ele não é histórico. Ainda que ele tenha sido feito história, ainda que ele tenha entrado para a história, mas esse Cristo de Deus é aquele que, por meio do seu sangue, ele redime a humanidade. Ele redime todos os homens. Agora é lógico que existem os critérios. Na era da graça, a mensagem que se prega é que nós devamos crer em Jesus Cristo. Porque nós estamos dentro de um período historicamente determinado em que se prega o evangelho da graça. Agora, a grande pergunta é, e o que fazer? Atenção, eu levo dos questionamentos, depois vamos verificar na Escritura. O que farão aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que viveram em um tempo remoto, e em lugares remotos, e que nunca sequer ouviram falar nem de Moisés, que trouxe a lei cerimonial dos sacrifícios que anunciava o Messias, nem tampouco ouviram falar do Cristo de Deus segundo o Novo Testamento. São milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que viveram num tempo remoto, em lugares remotos, que nunca sequer ouviram falar da Bíblia Sagrada. Nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar, queridos, do Antigo Testamento. Não sabem o que é isso. E não sabem o que é o Novo Testamento. Mas alguém vai insistir dizendo, pastor, mas você não pode jamais ignorar a verdade que se está escrita no Novo Testamento. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Será o quê? Condenado. Está vendo, pastor? Qual é a condição? Qual é a condição? Quem crer e for o quê? Será o quê? E se não crer? Será o quê? Pastor, e agora? Como é que você sai dessa, hein? Sai agora que eu quero ver.
está escrito que quem crê será salvo. E se não crer, será condenado. Então aqueles que não creram estão o quê? Estão condenados. Eu pergunto, aqueles indivíduos que viveram há tantos mil anos, lá não sei aonde, e eles não ouviram falar de Jesus Cristo, eles creram em Jesus Cristo? Creram? Então estão o quê? Condenados. Olha que tipo de evangelho nós acreditávamos. Não, vamos pensar um pouco. Coloque a sua mente para refletir. É lógico que eu não quero ganhar e vencer os irmãos com argumentos. Nós temos que compreender a verdade na Escritura e eu vou mostrar na Escritura para os irmãos. Vocês vão ler na Escritura. Mas antes de lermos a Escritura, vamos colocar a nossa mente para funcionar. Se você fosse Deus, pense um pouco, se você fosse Deus, você jogaria no lago de fogo uma criatura para quem você nunca levou uma Bíblia para ele? Numa boa, você jogaria um jovem de 15 anos que morreu na sua juventude e ele nunca ouviu falar de Moisés, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Não sabe quem é Pedro, nem quem é Paulo, nem quem é João. Não sabe o que é Gênesis, nem o que é Apocalipse. Ele não teve acesso, porque ele viveu no tempo e no espaço muito remoto do nosso tempo em que a Bíblia está para nós disponível. Você lançaria esse indivíduo que não creu em você, pelo simples fato de que você não se deu a conhecer a ele? Quem aqui jogaria no lago de fogo? Deixa eu ver a mão. Ninguém jogaria. É nesse ponto que nós temos que pensar e refletir. Porque muitos dizem assim, não, mas Deus é justo. Não, porque Deus é santo. Deus não pode permitir que o pecado... Aí eu pergunto, o que é o pecado, queridos? O que é o pecado? O que foi o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, se nós que somos maus, e a Bíblia diz que nós somos maus, lembra que Jesus Cristo falou? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, agora imagine o nosso Pai Celestial que é bondoso. Em outro lugar ele disse, bom só há um, que é o Pai Celestial. Então se nós que somos maus, jamais lançaríamos alguém no lago de fogo, porque não creram ou não creu em nós, por não ter acesso ao Evangelho, então os irmãos acham que Deus faria isso? Qual é o critério de julgamento de Deus? Alguém dirá, não, mas o critério é, o salário do pecado é a morte. Só que Deus não foi aquele homem ou aquela mulher levando para ele uma Bíblia, para que eles lessem. Pastor, mas nós temos que nos submeter a ele. E ao nos submetermos a ele, pronto, você só concorda com Deus e não discute com Deus. Só tem um grande detalhe. O mais interessado em tudo isso não somos nós, é ele próprio. Isto porque o nome de Deus foi profanado por ocasião da queda. Quando Lúcifer, ainda no seu estado de perfeição, quando ele começou a se corromper no seu coração, diz a Escritura que ele começou a seduzir os anjos do céu e foi seduzindo os seres do universo, de modo que ele começou a profanar o nome de Deus, dizendo acerca do Altíssimo coisas que não eram verdades. No caso, falando contra o caráter de Deus. Será que Deus é tão bom assim? Aí os anjos, é lógico, Deus é bom, Deus é bom. Se Deus não for bom, quem é bom? Não, mas se ele fosse bom, por que ele tem um trono exclusivo dele? Olha a pergunta. Aí um anjo falou, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Por que só ele é Deus? Por que se ele é tão bondoso, por que ele não deixa luz, pelo menos Lúcifer, né? Que é o maior das coisas, ficar do lado dele como Deus também. Um deusinho pequeno, mas que seja um Deus. E aí ele foi seduzindo, e foi profanando o nome de Deus, de maneira que não somente os anjos que caíram, e os seres da terra que caíram, mas mesmo o universo, os mundos não caídos, ficaram naquela apreensão. Sabe quando acontece uma rebelião e alguém fala mal de uma pessoa, e essa pessoa que fala mal consegue adeptos? Perfeito? Ainda que seja uma calúnia, uma inverdade, mas sempre vai ter adeptos, não vai?
Aí talvez você esteja aí no meio olhando, você talvez não se una com aquele grupo, mas você fica assim pensando, né? Fica, como diz o ditado, com a pulga de trás da orelha. Fica observando cada movimento para ver se eventualmente aquele fulano não tem razão. Fica uma dúvida. Imagine agora que os seres do universo todo, contemplando a rebelião de Lúcifer, não se rebelaram com ele, logicamente a maioria dos mundos, mas talvez ficasse pensando, por que será que Deus não se defendeu? Aí um fala, não sei, tem um ditado que diz que quem cala consente. Por que Deus não resolveu o problema? Não fez uma assembleia e não julgou o caso? Por que simplesmente Deus expulsou? Alguém diria, expulsou para deixar o exemplo, que quem fizer o mesmo será expulso. Então o melhor é fazer o quê? O melhor é você submeter em silêncio. Ele é Deus. É melhor para você. Vai devagar. Ainda que você não concorde, fique calado. A queda de Lúcifer, ao profanar o nome de Deus, criou uma grande interrogação no universo. E a interrogação não significa necessariamente pecado, mas aquela expectativa, quando é que essa questão será plenamente revelada? Quando é que Deus vai demonstrar o caráter genuíno de Lúcifer? E o dele será revelado. Mas Deus tinha em tudo isso o quê? Um propósito. Deus fez isto e deixou isso no silêncio para que ao longo da história de Deus com a sua criação, Deus pudesse entrar na história e no seu entrar na história, no seu encarnar-se, Deus haveria de manifestar o seu caráter. Deus não precisa de ficar falando, pessoal, eu sou bom, gente, eu não sou aquilo que ele disse. Deus simplesmente falou, não, eu vou viver, eu vou me revelar na história, todo o universo saberá exatamente quem eu sou. Ao mesmo tempo que Lúcifer, agora diabo, ele seria também revelado ao longo da história. Aquilo que o diabo disse seria provado com fatos, ou não. É como que dissesse, a melhor escola, a melhor escola é o tempo, né? O melhor professor é o tempo. A melhor escola é o mundo, o melhor professor é o tempo. Deixa o tempo passar. E as coisas vão se resolver. As coisas vão se manifestar. Esse era o plano de Deus. De maneira que quando Cristo entrou na história, Deus, o verbo se fez carne, ali o universo foi observando. Mas como é que Deus, sendo tão grande, tão poderoso, onipotente, todo suficiente, eterno, imortal, sendo tudo, como é que ele consegue se condescender à imagem de um homem e se restringir e viver como um homem? O universo ficou admirado e não podia compreender como ninguém pode compreender. Se você fosse Deus, imagine você com seu pensamento humano. Você deixaria o seu trono, a sua glória, para se fazer um homem? Você se reduziria? Jamais. Eu ouvi com jamais. Jamais. Porque não sendo nós, Deus, nós não queremos baixar. A gente não pode nem ser humilhado com uma palavra. Alguém faz uma calúnia, você já quer devolver, já quer responder, já quer brigar, quer ir para a justiça. Olha, agora tudo é justiça. Calúnia dá indenização. Né? Então, aí o universo foi observando, mas quanta humildade. Quanta humildade. Deus é a própria humildade. Como pode, sendo ele Deus, não apegou-se ao fato de ser Deus, mas deixou o seu trono, deixou os seus anjos, deixou os céus, deixou a sua glória e se fez homem. E não bastasse que se fizesse homem, agora ele se torna servo dos homens. É demais. É muita coisa. E o universo foi vendo o caráter de Deus sendo revelado e chegou ao ponto de tamanho serviço que numa ocasião em que era preciso que tivesse naquele lugar um escravo, 2 escravos para prestar o serviço mais vil, que era lavar os pés das pessoas, o próprio Deus cingiu seus lombos, ajoelhou-se diante de Judas, não para adorá-lo, mas prostrou-se para alcançar os seus pés e lavou seus pés com água. E o universo via aquilo. E ele não fez isso porque ele estava enganado, não. Porque achava que Judas, não.
O que você faria com Judas? Se você soubesse que ele é Judas, que ele será o traidor, e que ele roubava, porque Judas era o tesoureiro do colégio de Cristo, colégio evangelístico de Cristo, e ele sendo o tesoureiro, ele pegava a grana. O que você faria se você fosse Jesus e tivesse no grupo de apóstolos, discípulos, tivesse o Judas e você soubesse que ele roubava e que ele ia te trair? O que você faria com ele? O que a lei dos homens diz? Jesus, vem cá, deixa eu dar uma palavrinha com o senhor aqui. Presta atenção. Você é o líder, não é? Quem é o líder do grupo de discípulos e apóstolos? O senhor é o líder. O senhor é que manda, não é? Pois é. Vigia. Está vendo aquele indivíduo lá? Ele é Judas. Ele rouba. E ele vai te entregar, te vender por 30 moedas. O que você faria? Qual o conselho dá para Jesus Cristo? Manda embora. O mínimo que você pode fazer é expulsá-lo. É o mínimo. É lógico que o senhor pode até mandar descer um raio na cabeça dele. Seria melhor. Você não é Deus? Desce o raio. Uai, mas irmãos, coisa mais simples. Papai, manda um raiozinho nessas Judas aqui, pronto. Acabou o problema. Vamos nos livrar de um problema. Mas não. Jesus lavou os pés de Judas. Deus lavou os pés de Judas. Deus que se fez homem e o universo vendo aquilo. E não bastou que ele se colocasse como servo dos homens, ele sofreu a morte no lugar dos homens. Isso não é amor? Mas não foi qualquer tipo de morte. Ele sofreu a morte de um maldito. Papai, eu vou sofrer a morte pelos homens, mas que seja uma morte pelo menos de um mártir, uma coisa mais que glorifique a mim. Mas não. Vai morrer entre dois ladrões na qualidade de ladrão. Na qualidade, não que fosse, mas vai morrer como se fosse. Maldito, já dizia a lei, todo aquele que for pendurado em madeiro. E vão cuspir na sua face, vão te xingar, vão te rejeitar. E aí o universo vendo tudo aquilo, Deus se revelava na pessoa do seu filho como amor, bondade, misericórdia, mansidão, perdão. Não é lindo? E na medida que tudo isso acontecia, o diabo revelava-se como mal, perverso. E então o universo, ao olhar para essa cena, ou para toda essa história, o universo está chegando a uma conclusão. Deus é bom. Mas Lúcifer disse que ele era mau. Mas eu estou vendo que ele é bom. O diabo disse que ele é mau, mas Deus prova diante dos olhos do universo que ele é bom, e que ele é santo, e que ele é amor, e que ele é justiça, e que ele é bondade, ele é pura bondade, ele é pura mansidão. Não existe mansidão, bondade, justiça que não seja ele próprio. Qualquer outra é mera imitação. Ele é. E com isso, o que vai acontecer? Abra sua Bíblia, rapidamente, aí no livro de Romanos, capítulo 3. Eu dizia que Deus é o mais interessado em tudo isso. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. E daí? Pergunta o apóstolo Paulo. Se alguns não creram, alguns dos judeus, tá, queridos? Alguns dos judeus, o assunto aqui são os judeus. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. É porque os judeus tinham a seguinte ideia, atenção, eles pensavam, ora, nós somos o povo de Deus, então o Messias virá para nós, para nos salvar. Aí o Messias veio e muitos dos judeus não creram. Aí a pergunta, isso torna Deus infiel? Deus não tinha prometido um Salvador? O Salvador veio e muitos não foram salvos dos judeus. Isso torna Deus mentiroso? Isso faz Deus infiel? Aí olha o que diz o versículo 4. 3, 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Eu pergunto, a que se refere esse versículo?
para seres justificados. Quem será justificado aqui? Hã? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Quem é o verdadeiro? Então quando diz, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. É o homem ou é Deus aqui? Para seres justificado nas tuas palavras. Então você vai chegar diante de Deus, o homem, e ele vai falar, e você será justificado pelas tuas palavras? Hã? O homem é justificado pelas suas próprias palavras? Ou seja, ele vai dizer, fala assim, de fato é isso mesmo que está dizendo. Irmãos, aqui se refere a Deus. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A que se refere isso? Se refere a toda a expectativa do universo em relação a Deus. Deus está sendo julgado. Ou seja, o universo está olhando a história para saber se aquilo que falaram dele é verdade ou não. E no final, depois que ele tivesse revelado ao universo, ele será justificado por tudo aquilo que ele falou, por tudo aquilo que ele fez. O universo dirá, de fato, ele é justo. E ele vai vencer quando for julgado. Ou seja, desse julgamento ele sairá triunfante. Ninguém no universo vai poder acusá-lo de mal. Ninguém vai poder acusá-lo de injusto. Ninguém vai poder acusá-lo de qualquer tipo de injustiça. No último dia, a Bíblia diz que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra vão se prostrar diante dele. Quando diz todo joelho, inclui o joelho de Satanás. O diabo vai se prostrar diante de Jesus Cristo. E os demônios? Também todos. E Gabriel, Miguel, Rafael, Ariel. E os homens todos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará. Essa confissão que toda língua fará, que todo o universo fará, é como que dissesse assim, agora, lembrando da queda, tudo aquilo que foi dito acerca de Deus era falso, era mentiroso. Deus se revelou na história e nós provamos, experimentamos, nós contemplamos, nós tocamos na realidade de que Deus é amor. Deus é justo, Deus é pura bondade, Deus é fidelidade, Deus é mansidão. Então toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Não haverá dúvida. O próprio Satanás vai dizer, pessoal, infelizmente, eu tenho que dizer que Ele é o Senhor. Eu não queria, mas mas é. Ele é o Senhor. Não estão entendendo, queridos? Todos vão declarar, Ele é. Jesus é o Senhor. Plenamente. Nenhuma pessoa, nenhum ser poderá dizer, olha Senhor, o Senhor é bom mesmo, eu estive observando, é bem legal mesmo. Mas tem um detalhe, Senhor, aqui. Por que aquela pessoa que o Senhor lançou no lago de fogo foi para lá? Não, porque o salário do pecado é a morte. Sim, mas então vai todo mundo. Todo mundo tem pecado. Não, mas vocês eu redimi. E a ele não redimiu? Não, porque ele não teve acesso à Bíblia. Não tinha ainda a Bíblia impressa na época. E isso é tudo no couro, de vaca, de boi, de jumento. E ele não teve acesso a essa explicação de que o eterno, o verbo eterno, se fez carne no tempo. Ele não teve acesso nessa mensagem temporal, que tem um começo e um fim, e que se restringe a uma faixa do mundo. Mas imagine só, o que fazer com a humanidade inteira para trás? Bem, no Evangelho universal, é aquele evangelho de que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 2, você pode abrir, por gentileza? Capítulo 2 de Romanos, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens,
de conformidade com o meu evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Aí você vai se deparar com uma mensagem de Deus no evangelho, que é o aspecto do evangelho eterno. Nós vimos aqui na semana passada que aquele evangelho que se diz evangelho eterno em Apocalipse 14, é o que Paulo diz aqui, quando ele fala o meu evangelho, não é exatamente o evangelho eterno, mas quer dizer, o evangelho paulino inclui o evangelho da graça, que inclui o evangelho do reino e inclui o evangelho eterno. Ou seja, Paulo recebeu a revelação de que o evangelho de Deus não é meramente o evangelho da graça. Pastor, como assim? Lembre-se de que a era da graça, ela começa com Jesus Cristo. Vamos comprovar isso. Não desmarque Romanos, tá, amados? Segura Romanos aí e vai um pouquinho à frente em Efésios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Olhem para mim. A Bíblia fala sobre uma tal dispensação da graça de Deus? Hã? Existe uma dispensação da graça? Ou seja, existe um período de tempo chamado dispensação da graça. E aqui diz que esta dispensação foi confiada a quem? Ao apóstolo Paulo. Ou seja, de Paulo para trás existe dispensação da graça. E agora? Aí Paulo está dizendo, pessoal, atenção, o meu evangelho, ele não inclui apenas o aspecto da graça. Ele também alcança o evangelho do reino, que é um outro aspecto. E o meu evangelho, ou seja, o evangelho a mim revelado, também inclui o evangelho eterno de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E aí o apóstolo Paulo se propõe a explicar isso. Como Deus julgará as pessoas? Qual é o critério? Imagine só, se Deus fosse tão simplório, como pensam alguns de um movimento bastante expressivo. Deus chamar todos os homens num lugar só. Todo mundo misturado. Todo mundo junto misturado. Desde o primeiro Adão até o último que nasceu. Todo mundo. Aí está toda a humanidade. Você está lá, eu estou lá, está Paulo, Pedro, Joaquim, todo mundo lá. Aí Deus pega e fala assim, olha, os que eu chamar para a direita, vem para cá, os para a esquerda, para lá. Aí já está, olha como vai misturando as coisas. Já está pegando Mateus capítulo 25, como se fosse um julgamento final e geral. E lá é das nações, né? Mas eles misturam tudo. Aí coloca para cá, todos os que creram em Jesus Cristo, no Evangelho, todos para cá. Menos os católicos. Porque embora tenham crido, levavam a imagem nas costas de gesso. Então, os que creram para cá. Mas os que creram e fizeram o correto. Então, ficou aqui meia dúzia na minha direita e ficou 397 do lado de cá. E vocês todos, certo? Então agora, vocês todos vão para o lago de fogo, um caldeirão de fogo, e o pior é que esse fogo nunca se apaga, nunca. De vez em quando vai um anjo e joga um litro de álcool lá dentro. Aí um tambor de gasolina, tem que alimentar o fogo. E o povo, né, pegando fogo pelas eternidades sem fim. E nós 6, eu, vocês 6, Jesus Cristo, os anjos aqui, vamos ficar aqui cantando pelas eternidades sem fim. Nós 6 aqui. Em vez de quando dá uma olhadinha na fornalha de fogo ardente e ver o povo lá queimando, vamos continuar cantando aqui. Olha que coisa mais simplória. Qual o critério? Não, o critério é, quem aceitou a Jesus, levanta a mão. Aí, os 6 para cá e os 300 e pouco para lá. Esse é o critério. Mas não tem outro critério? Não. Aí eu pergunto para os irmãos, atenção, olha como esse argumento é furado. As crianças de 1 ano, 2 anos, aceitaram a Jesus? Então vão para onde? Não, mas essas aqui porque são inocentes. Não, está mudando o critério. Qual é o seu critério de salvação? É aceitar Jesus? E a criancinha que foi abortada, não existia? E o que morreu ao nascer? Nasceu, viveu, morreu. Que morreu com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E os loucos? Os que não tinham juízo? Esses aceitam Jesus? Vai pregar para um louco para você ver.
Ele não entende o que você fala, né? E como é que vai fazer com esse indivíduo se ele, embora no tempo da graça, se ele, embora diante da Bíblia, ele não tem capacidade de entender o que você fala e sequer é responsável pelos seus atos? Mas o salário do pecado é a morte. O louco tem pecado? É, certamente. Mas ele não aceita Jesus, ele não sabe. Qual é o critério? O critério seria esse? Não. Quando Deus for julgar os homens, a Bíblia fala de vários tronos. De vários tronos. Não que sejam vários em número. Não. Só há um trono de Deus em número, digamos assim. Mas a Bíblia fala sobre o trono de graça, ou melhor, desculpe-me, sobre o trono de glória, fala sobre o tribunal de Cristo, fala sobre o trono branco, fala sobre 12 tronos. Ou seja, Deus nos mostra na palavra dele como que ele julgará os homens, não de uma maneira geral, mas de uma maneira específica. Os cristãos que receberam o evangelho serão julgados a partir do princípio do evangelho, no tribunal de Cristo. O Senhor vai perguntar para você que é cristão, para você, se você porventura ouviu o evangelho. Por que você não cedeu a face direita para quem bateu na sua face? Por que você não caminhou tanto? E ele não vai julgar quanto a vida e a morte eterna, não. É quanto a galardão e disciplina, a sua igreja, os cristãos. Quando ele for julgar a nação de Israel, ele vai julgar baseado no pacto que Deus fez com eles. Ou não? E quando ele for julgar as nações, qual é o princípio? Se ele vai julgar as nações que estarão vivas por ocasião da sua segunda vinda, ele vai julgar com base no evangelho eterno. E quando ele for julgar aqueles que nunca ouviram o evangelho? Agora imagine só, o momento, e está aqui, nós lemos em Apocalipse, quando João declara, vi um grande trono branco. Este momento em que se diz isso, em Apocalipse 20, versículo 11, a igreja já foi julgada. Nesse momento que se diz, vi um grande trono branco, as nações que estavam vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo já foram julgadas. Nesse momento, os anjos caídos já foram julgados. A nação de Israel já foi julgada. Esses mortos de que diz aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 11, são as nações que viveram remotamente no tempo e no espaço, distantes, que nunca ouviram. Por isso diz, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Um momento em que os céus e a terra vão desaparecer. Hebreus diz que serão enrolados como uma veste velha. E quando diz não se achou lugar para eles, quer dizer que ninguém soube ou sabia para onde tinham ido os céus e a terra. Ficou só o vazio. E vi também os mortos. Aí ele viu os mortos. Aqueles que viveram nos lugares remotos, distantes, que morreram no passado. Os grandes e os pequenos, todos postos em pé diante dele. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante dele. Pensa nesse dia. Que dia é esse, irmãos? Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Todos lá. Todos os homens lá em pé. Não você que é a igreja. Você já foi julgado no tribunal de Cristo. Não as nações vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Elas já foram julgadas no trono de glória. Não os anjos, foram julgados durante o milênio pela própria igreja, inclusive. Não Israel, que foi julgado nos 12 tronos, conforme Mateus capítulo 19, versículo 28. Aqui são aqueles que viveram distantes. Pensa comigo. Vi também os mortos. Quando será isso? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Julgar o quê? Atenção.
No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Os segredos dos homens. E aqui está a chave. Deus, daquele grande dia do trono branco, Ele vai julgar os segredos. Ele não vai ser superficial, você vai para o lago de fogo porque você é pecador, não crê no evangelho. Mas porque eu não ouvi, é problema seu, dá licença. Não tem isso. Ele vai julgar os segredos dos homens. Por esta razão, quando diz julgar os segredos dos homens, é que no Apocalipse capítulo 20, 11 em diante, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante dele. Então se abriram livros. Quantos são esses livros? Aqui diz plural, né? Se abriram livros. Gardênia, são quantos livros? Muitos. Mas você não tem nem ideia, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Imagina o tamanho da biblioteca que deve ter no céu. Gabriel, vai ajudar o Rafael e o Ariel a pegar os livros lá. Aí os anjos vêm tudo. Cada livro desse tamanho. Imagina. Todo empoeirado. Cheio de traça. Abriram-se livros. Quantos livros foram abertos? No céu tem livro, irmãos? Vamos pensar no livro, a palavra livro. Vamos colocar nosso entendimento para pensar um pouquinho. Como é que fazia os livros antigamente? Não era em papiro, que é um vegetal, ou numa tira de couro. Eram assim que eram os livros. No céu tem papiro? No céu tem animal morrendo para tirar o couro para poder escrever? Aí veio depois a indústria, né? Ou melhor, a gráfica de Gutenberg, a imprensa. E aí surgiram os livros brochura que nós temos hoje, esse modelo aqui. No céu tem gráfica, tem imprensa, tem Gutenberg. Que livros são esses lá no céu? Ora, se em pleno século XXI, nós, meros humanos, meros mortais, já temos a internet, cujos dados ficam nas nuvens. É ou não é? E como é que é no céu? Não tem tecnologia lá não? Ainda estão nos livros. Haja livro, haja caneta. Irmãos, isso é uma linguagem simbólica. Sabe quantos livros tem lá? Ou melhor, quantos livros serão abertos naquele dia? Tem pendrive agora. Hein, queridos? Você sabe quantos livros que serão abertos naquele dia? Então se abriram livros. A quantidade de livros a serem abertos naquele dia é a quantidade de corações que estiverem presentes. Porque os livros são os corações. Porque ele vai ler os segredos dos homens. Ele vai ler as intenções e os propósitos no coração dos homens. Esses livros é o coração. Onde é que Deus vai ler a sua vida? Mas não são os seus atos, não. Porque o homem julga a aparência. O homem julga o exterior. Deus julga o coração. O homem julga por aquilo que ele é capaz de ver. Nada. Porque ele não vê nada. Mas Deus vai julgar os segredos e os corações dos homens, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. A palavra de Deus, que vai julgar, né? É viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, olha, a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, porque todos nós estaremos nus e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ele vai olhar o íntimo do coração, e ele fará uma leitura dos segredos, das intenções, das motivações do coração. Porque quando Raabe foi justificada, está lá em Josué capítulo 2, quando Raabe foi justificada, e Tiago falou que ela foi justificada, que ela foi salva, Deus não olhou pelos atos exteriores dela, porque ela não tinha nenhum ato exterior que fosse aprovável. Porque os atos daquela mulher, coitada, era uma prostituta. Primeiro que se eu fosse um espia, nem lá eu entrava.
Você, crentão, de paletó e gravata, salvo, santo demais, vai entrar na casa de uma prostituta? Não vai, você vai... Pô, olha que mora um presbítero aqui para eu entrar na casa dele. Pelo menos um diácono, no mínimo, né? A casa de um diácono. Mas quando aquela prostituta, então, foi salva e foi justificada eternamente, quais eram as obras dela? As piores possíveis. Mas Deus leu o coração. O que dizia o coração dela? Ela diz assim para os espias: olha, eu estou observando vocês tem muito tempo. A casa dela ficava em cima do muro de Jericó. De lá ela via os desertos. E muitos viajantes vinham a Jericó e traziam a notícia: olha, eu estou sabendo de vocês tem muito tempo. Vocês é um povo que foi tirado do Egito, né, pela mão de um Deus poderoso. Me falaram aqui. E vocês venceram o rei tal. E Deus deu essa terra para vocês. Eu estou sabendo de tudo. E eu sei que nós vamos todo mundo morrer aqui. Eu sei disso. Porque o Deus de vocês é um Deus forte. Agora, eu estou escondendo, eu estou correndo um risco grande aqui, porque eu estou escondendo você da minha casa. Eu vou mentir para as pessoas. Quando me procurarem aqui e perguntarem por vocês vão ficar escondido aqui, ó, nesse lugar aqui, esconde lá dentro. Eu vou dizer que vocês não estão aqui. Eu vou mentir. Pode mentir, irmãos? Pode mentir? Não, nunca, nunca, jamais. Cai o mundo, mas ninguém pode mentir, porque é pecado. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os mentirosos, e todo aquele que ama e pratica mentira. E o que a prostituta sabe fazer? O que ela mais sabe fazer? É fingir, mentir. Tudo mentira. Só quer ter o dinheiro. E você acha que ela está gostando? Tá nada. Está odiando você. Está odiando. Louco para você ir embora logo. Ela quer a grana. Ou não é? Ela quer o dinheiro. E você, besta, fica lá achando que ela está te amando. Ela está apaixonada por mim. E aí ela falou assim: eu vou mentir. Aí eles se esconderam. Aí os soldados chegaram para a porta dela. Entrou aqui 2 viajantes que veio lá do povo de Israel. São espias, hein? Ah, falou, de fato tiveram aqui mesmo. Mas já tem 3 dias que foram embora. Vocês chegaram tarde demais. Vocês correrem por aqui direto, 3 dias vocês pegam e alcançam eles lá na frente. Aí eles foram correndo. Pode descer. Já foram embora. Aí desceram, tal. Muito obrigado, nada. Eu sei que nós todos aqui vamos morrer. Eu sei disso, porque o Deus de vocês já nos condenou. Agora, eu tive misericórdia de vocês. Tem de misericórdia de mim também? Quando vocês chegarem aqui, não me mata não. Pede para Deus, para Ele derrubar os muros todos, mas essa faixinha pequenininha, onde está a minha casa, pede para Ele não derrubar não. Não foi assim? E eles disseram: olha, vamos colocar aqui esse cordão vermelho na janela pendurado. Ela entendeu o que era o cordão vermelho, irmãos? Ela entendeu teologicamente que aquele cordão vermelho representava o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que é o Cristo de Deus, que se fez carne. Ela entendeu isso? Ela não entendeu nada. É o cordão vermelho? Então coloca aí. Não importa o que ele representa. Se é para o cordão, vai me salvar? Então deixa ele aí. Irmãos, quando eles cercaram a Jericó, que circularam 7 vezes, 7 dias, e 7 vezes no último dia, que os muros caíram, Deus deu uma ordem: essa faixa aqui não vai cair. Todo o muro caiu, ficou só uma faixinha de muro com a casa de Raabe firme. Mas o que ela fez para ser salva? Eu digo, na prática. Ela creu em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Ela não sabia disso. Mas Deus julgou o que então nela? Qual foi o critério que Deus usou para salvá-la? E Tiago diz na sua epístola que Raabe foi justificada. Qual foi o critério que Deus usou? Ela aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Foi isso? Na Batista, na Presbiteriana. Nem católica ela era. Se fosse pelo menos católica, não era. Ela era pagã. Um povo pagão, um povo maldito, um povo condenado. Qual foi o critério?
Deus julgou os segredos do coração. Aí quando Deus julga o segredo do coração, Deus não fala assim, prostituta safada, sem vergonha. Não. Ele fala, por que essa mulher chegou a esta vida? Porque ela quis? É porque ela gosta de ser usada? É isso? É porque ela ama ser judiada? O cara vai lá, faz tudo e não paga e bate nela, às vezes? Hã? É porque ela gosta disso? Ela gosta de ser mal falada? Uma vida infame? É isso que ela gosta? De ser marginalizada? Então ela está lá porque ela adora isso. É isso, irmãos? Aí o Senhor julga os segredos do coração. Ele julga o profundo, o escondido, aquilo que nem a própria pessoa consegue chegar. E essa pessoa, Raabe, ela não creu em Jesus, o Cristo encarnado, historicamente encarnado, mas ela creu no Deus de Israel. O Deus de vocês é um Deus poderoso. Fala com ele para ele me salvar também. Fala com ele lá. Sabe o que aconteceu com Raabe? Foi salva da morte física. Tiago diz que ela foi salva da morte eterna. E agora, depois que deu tudo certo, que o povo de Israel entrou, ela desceu da casinha dela, procurou lá. Cadê lá os espias? Tá, vem cá. Obrigado, tal. Mas eu não. Agora, meu povo morreu todo. Eu não tenho ninguém. Eu e minha família. Não tem parente, aderente, não tenho nada. Era prostituta, meus clientes morreram também. Tá todo mundo, acabou tudo. E eu não estou também afim de continuar nessa vida também, não. Porque esse Deus de vocês é maravilhoso. Tem como eu ficar por aqui no meio de vocês? Ó, você fica, mas fica quietinha, porque você fica aí, numa boa, tranquilinha, não fala muito para não. Vamos tentar manter você. Vamos tentar. Ela foi ficando por lá no cantinho, aí ela ia dando um passo mais para frente. Né? Aí tinha as orações, ela lá na frente. Daqui a pouco estava lá no meio dos anciãos, dos sacerdotes, lá no meio, feliz da vida. Né? Aí olhou para um príncipe de Israel, um príncipe. Se casou com um príncipe. E dali nasceu Boaz, que de Boaz nasceu quem? Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E de Davi nasceu o Cristo de Deus. Ela foi uma das 5 mulheres únicas. Únicas 5. Porque mulher não entra em genealogia. Por quê? Porque mulher é mais ruim que homem? Não, mulher não tem semente. Tem semente? Quem tem semente é o homem. Então, a linhagem se lê pela semente. Mas ela falou assim, eu não somente serei salva, mas eu vou entrar para a linhagem do Messias, eu vou entrar na genealogia do Messias. Para mostrar que quando Deus quer salvar, Ele salva. Porque a salvação pertence a Deus. Você pode falar mal de Raabe à vontade, mas Deus não fala. Deus, ó, com ela, ó, amigo. Ela pode falar assim, olha, ela pode falar, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é porque ela era cananeia. Sim, mas Deus é por mim. Quem está do meu lado aqui é Deus. Fale o que você quiser. Quem nos condenará? É Deus que justifica. Irmãos, que maravilha. Deus julgará os segredos dos homens no último dia, do trono branco, das nações, daqueles que morreram no tempo e no espaço passado. Olha então o que diz aqui em Romanos capítulo 2, 12 em diante. O apóstolo Paulo vai falar exatamente dessas pessoas que não viveram no tempo da graça e muito menos viveram no tempo da lei, ou se existiram no tempo da lei, não ficaram sabendo da lei. Desse grupo de pessoas remotas. Capítulo 2 de Romanos, versículo 12 em diante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Perfeito? Todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante lei serão
Aqui é critério, tá, irmãos? Critério de juízo. Continuemos. Assim, pois, todos os que pecaram, estou lendo de novo 12. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14. Quando, pois, os gentios, ele vai falar agora dos gentios. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios têm lei? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Peraí, vamos analisar algumas palavras ou expressões deste versículo. Quando os gentios que não têm lei, esse povo que viveu no tempo e no espaço de modo remoto, eles tinham lei? A lei de Moisés? Tinha o evangelho de Jesus Cristo? Só que não tendo eles a lei e nem o evangelho, só que eles procedem por natureza em conformidade com a lei. É possível alguém proceder de acordo com a lei por natureza? Hein, pessoal? O que diz o texto? Quando os gentios, vírgula, que não têm lei, vírgula, procedem de conformidade com a lei, pela sua própria natureza. Por que por sua natureza? Porque quando Deus criou o homem, Deus, na sua infinita sabedoria, ele falou assim: eu não vou criar o homem e colocá-lo sobre a terra, perdido aí no tempo e no espaço, para ele depender única e exclusivamente da Bíblia Sagrada. Porque nesse caso, então Deus falou assim: eu vou criar uma Bíblia dentro do homem. Porque eu vou colocar a minha vontade na natureza humana. E mesmo o homem caído, mesmo o homem tendo caído, ele tem essas faculdades divinas nele. Quando o gentil que não tem lei procede por natureza em conformidade com a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, versículo 15, estes quem? Os gentios que não têm lei. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, irmãos, olhem para mim em nome de Jesus. Olhem para mim em nome de Jesus. Vocês estão enxergando isso aqui? O que é isso? Você já leu isso aqui todo? Não, nunca leu? Alguns leram, outros não? Nunca leu? Tem gente que já leu 30 vezes. Isso aqui, olha, no que se refere ao homem, se resume em duas coisas. No que se refere ao homem. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. No que se refere ao homem. Pastor, mas aqueles lá do passado, eles não creram em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é? Mas não se esqueça de uma coisa. Cuidado para você não mudar a posição. Quem é servo de quem? O pai ou o filho? Vocês têm medo de responder por quê, irmão? Quem é servo de quem? O filho é servo do pai? Não é isso? O filho não veio glorificar o pai? E o filho veio fazer o quê em relação ao pai? Ele não veio dar o testemunho do pai? Não veio revelar o pai? Por isso está dito que quem crer em mim, crê no pai. Se não crê em mim, não crê no pai. Agora entenda em nome de Jesus. Neste ponto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai com o evangelho da graça pregar a toda criatura,
Aí você não prega? Diante desta exposição do Cristo que revela a Deus, aquele que crê será salvo. Diante desta exposição em que o Cristo de Deus revela o Pai, quem não crê está condenado, porque rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Só que a eles não foi pregado o Evangelho. E eles não creram e também não rejeitaram. Eles rejeitaram? Eles não estão sabendo o que nada, não me falaram nada. Eles se rebelaram? Não, eles não estão sabendo. Então, quando diz quem crer e for batizado será salvo, são aqueles que estão diante do Evangelho da graça. Se ao ouvir você o rejeita, será condenado. Fato. Só que aqueles não rejeitaram. E nem aceitaram. Eles não sabem, eles estão... Então Deus vai julgá-los segundo esses dois grandes mandamentos que estão escritos, um no coração do homem, o outro fora do homem. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Observa que Deus não dá uma medida exata. Quanto o homem deve amar a Deus? Que tanto? Desse tanto? Desse tanto? Não. É na medida do seu coração. É com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Se o teu entendimento é desse tamanhozinho, você entrega todo ele para Deus. Pequenininho, mas entrega. Eu pergunto, quem tem mais entendimento acerca de Deus? Quem viveu há 6.000 anos ou quem vive hoje? Então quem vive hoje deve entregar, deve amar a Deus com todo o seu entendimento, desse tamanhozão. E aquele lá atrás só tinha esse tantinho de entendimento, mas ele entregou tudo o que ele tinha. Ele não podia fazer mais do que isso, porque ele amou de todo o entendimento. É pequenininho, mas é todo. Com todas as suas forças. Tinha pouca força, tinha pouca sabedoria, tinha pouco discernimento. Não conhecia a lei, não conhecia o Evangelho, não sabia o nome de Deus, não sabia o nome de Jesus Cristo. Só que na sua limitação, ele adorou o Criador que fez os céus e a terra. Porque Deus deixou impresso na criação o seu nome, o seu poder. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz isso. Olha lá para vocês verem isso aí. Capítulo 1, 19 de Romanos diz assim, olha. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém poderá dizer, Senhor, eu nunca ouvi o Evangelho. Mas não estou falando do Evangelho, estou te falando, você deveria ver na criação em torno de você, que o Deus que fez tudo aquilo, ainda que você não soubesse o nome, era digno de ser adorado. Só isso. Ninguém pode falar, é porque eu não conheci Moisés, não sabia da lei, não conheci Paulo, nem Pedro, nem Barnabé, nem Tiago, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Ninguém poderá dizer isso, porque quando Deus for julgar estes homens que não tiveram acesso a este evangelho, deste modo aqui da graça, Deus vai julgá-lo de acordo com aquilo que eles receberam. Se na medida do seu conhecimento, que era pequeno, do seu entendimento, que era pequeno, ele olhou para o Deus da criação, ele se viu como criação, ele viu que o sol é criação, que a lua é criação, que as árvores é criação, que os animais são criação, que tudo é criação, então eu só posso adorar ao Criador. Como é que ele se chama? Não sei. Onde ele mora? Também não sei. Eu sei que ele é digno e eu o adoro. Esses que assim fizeram serão julgados por esse critério. De modo então, atenção, que o segundo mandamento, esse está escrito na consciência do homem. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todo mundo tem uma consciência, não tem? Quando você faz uma coisa errada, o que a sua consciência te fala? Ela não fica te martelando? Não fica? Hã? Calma. A consciência não fica martelando? Quando você erra, você vai dormir, você não fica incomodado? Mas o que é isso? É a consciência. Só os cristãos têm consciência? Na verdade, que mesmo tem consciência são os cristãos, né? É verdade. Então aqueles homens lá longe,
Deus colocou um profeta dentro deles para dizer: você está errado, você tirou o que é do próximo, você ofendeu o próximo. Então agora nós podemos ser guiados por essa voz interior que nos orienta em relação ao nosso próximo. Aí nós temos dois eixos muito bem definidos. Um eixo vertical, que determina a minha relação, ou que seja o meu relacionamento com o Criador, na proporção e na medida do meu entendimento. Sim ou não? E agora, uma vez que eu tenho comunhão com esse Deus, na medida do meu entendimento, um outro eixo aparece. Eu agora tenho uma relação horizontal com os homens, na medida em que esse ser, na minha consciência, por meio da consciência, me orienta no trato com as pessoas. Então, naquele grande dia, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros. É esse momento em que Deus fará a leitura no coração destes homens. Pastor, mas e aí? Deus vai ler, e o que vai acontecer? Será que muitos deles vão ser salvos? Como é que vai ser esse negócio? Bem, vamos ler o texto de Apocalipse, que ele nos dirá o que vai acontecer. Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E aí, para poder derrubar tudo, para acabar tudo, e destruir qualquer conceito ou preconceito cristão ou evangélico acerca desse assunto, quando Deus vai julgar esses mortos todos aqui, Ele lê os corações todos e diz: traga-me também o livro da vida. E aí você que é cristão, você sabe que por muito tempo os evangélicos pregaram e pregam e acreditam até hoje que o livro da vida é o livro que contém o nome dos crentes, dos salvos crentes. Mas e por que aqui, nesse julgamento que não é da igreja, Deus manda buscar o livro da vida? Deus, o senhor não sabe que o livro da vida é só dos crentes evangélicos? Nem dos católicos está lá? E nem todos os evangélicos também estão lá, porque hora está, hora não está, porque apaga, escreve, e apaga, escreve. Hora está, hora não está. Porque Deus eterno, sábio, poderoso, tu mandas trazer o livro da vida, se estes aqui não são crentes? E se não são crentes, por que verificar no livro da vida, sabendo que eles não estão lá escritos? Aí eu pergunto: quem foi que te disse que lá só tem o nome dos crentes evangélicos? Quem te falou isso? Está aqui, ó. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava inscrito nos livros. Observa, os mortos foram julgados segundo as suas. Então, Deus vai julgar as obras ou os que fizeram as obras? Quem foi julgado? As obras ou os que fizeram as obras? E os mortos foram julgados. Deus julga o homem. Segundo o quê? Aí Deus vai pegar, a obra está aqui, mas Ele vai julgar o homem pela obra dele? Segundo está escrito aonde? Nos livros. As obras não são julgadas objetivamente. São julgadas conforme ela nasceu e brotou no coração. As obras de Raabe exteriormente não são dignas de aprovação. Mas se lidas no coração, essas obras são dignas de grande salvação, porque são obras que partem da fé. Mas não é exatamente a fé que você tem no Messias, é a fé que se tem em Deus. Lembra de João 14 primeiro? Credes em Deus? Crede também em mim. Então, crer em Jesus Cristo é de responsabilidade de todos que creem em Deus, desde que eu ouça o Evangelho. Mas se não ouve o Evangelho, mas você crer em Deus, essa fé é a fé em Jesus, porque Jesus revelou ao Pai. Então, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Versículo
13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, qual é a conclusão desse julgamento? O que aconteceu? Está aqui a morte e o inferno, mais do que justo, não? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O lago de fogo, atenção, que fora preparado para o diabo e seus anjos, né? E o diabo e seus anjos já foram para lá. Agora aqui é dito que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Pastor, agora eu quero saber dos homens que lá foram julgados. Aí o versículo 15 traz a grande revelação. E se alguém foi achado inscrito no livro da vida, esse foi salvo. Se alguém foi achado inscrito. Não é assim? Eu estou lendo errado? Vamos pensar comigo. E se fosse do modo como eu estou colocando? Imagine você, se tivesse escrito assim, e se alguém foi achado inscrito no livro da vida, o que você entenderia? E se alguém foi achado inscrito, o que você entenderia? Que haveria uma possibilidade remota de alguém ser encontrado. Porque se alguém, né? Vai que tem alguém lá. Se é uma hipótese, é uma dúvida. E se alguém foi... Pessoal, alguém foi achado? Não sei e tal. Mas o texto não diz isso, graças a Deus. Ele fala, e se alguém não foi achado inscrito? A dúvida é, gente, ficou alguém de fora cujo nome não está aqui no livro? Levanta a mão para eu ver. Tem alguém cujo nome não está aqui? Porque tem muitos nomes aqui. Se alguém não foi achado inscrito, esse que não foi achado foi para o lago de fogo. A hipótese não é se há alguém com o nome escrito. A hipótese é, há alguém cujo nome não está aqui? Ou seja, a maior parte ou a menor parte foi aqui salva? A maior parte foi salva. Pastor, mas então, eu não entendo bem. Então quer dizer que eu posso largar tudo e... Calma. Olhe para mim, por gentileza. Nós temos um grande privilégio. Você que é salvo pela graça, diferentemente daqueles outros que, sendo salvos também pela graça de Deus, e possível somente pelo sacrifício de Cristo também, a igreja, ela tem o privilégio de se constituir um só organismo com Deus. Em Efésios 2,16, diz que nós que cremos no Evangelho, nós nos tornamos um só corpo com Deus. Não é corpo de Cristo, é com Deus. Nós somos unidos a Ele em vida e natureza. O que é a Nova Jerusalém? Senão um grande organismo complexo divino-humano, glorificados com Deus. De nós vai emanar vida, luz, glória, porque o universo vai contemplar Deus em nós. E as nações, diz o Apocalipse, que são esses povos aqui, ó, andarão à luz da Nova Jerusalém, que é a noiva, a esposa do Cordeiro. Então a grande diferença é que esses aqui, eles serão sim salvos, mas no sentido de serem eles restaurados a uma condição adâmica antes da sua queda. Não participarão eles da vida divina, da filiação, da glória divina. Serão povos. Aí irmã perguntou, e os loucos? E outro pergunta, e as crianças? Jesus disse, das crianças é o reino de Deus. As crianças e os loucos serão julgados no princípio de que eles não tinham condições de dar conta de seus atos e, portanto, serão certamente redimidas e restauradas e vão constituir as nações sobre a terra. E os que creram no Evangelho da graça, que receberam o Espírito de filiação, serão um só corpo com Deus, amalgamados com Deus. Será a Nova Jerusalém que descerá do céu, que não é uma cidade literal, leia lá, trata-se na verdade da esposa do Cordeiro.